Vídeo insano sobre o que vai ter aí na nova atualização do Free Fire, que é a OB24. Pra quem não sabe, o Free Fire atualiza aí a cada 2 meses. E nesse período aí, os desenvolvedores do Free Fire incluem novos itens, novas skins, várias paradinhas assim no jogo para deixar ele mais chamativo aí pra galera e também para gerar uma receita assim maior pro jogo, beleza? No caso, com os jogadores comprando diamante para comprar as skins. Também nessas atualizações, tropa, eles trazem umas melhorias, sabe? Eles veem assim os bugs que tava ali, eles pegam os reportes dos jogadores e vai lá e arruma, tropa. Isso é bem da hora assim, a atualização frequente. Podia ser um pouquinho mais frequente para tirar mais os bugs, mas é de boa, até não é tão demorado assim. E para essa atualização de setembro, tropa, de 2020, a OB24 já está confirmado várias novidades e essas novidades tá muito top. Todas essas informações, tropa, eu tirei lá do Free Fire Mania, que é um site aí, eu vou deixar os créditos para ele aí na descrição. As novidades, tropa, que nós vamos ter, as principais novidades, vai ser o novo personagem Sven, tem a nova personagem Diana, a nova arma Parafal, a nova arma M21, Carapina, e também vai ter mudanças aí nas armas P90, M14 e na arma de plasma. Fora isso, parece que a gente vai ter uma nova mecânica, uma nova função aí de jogo, que você vai conseguir empurrar seu amigo, jogar ele pro alto, como se estivesse dando pezinho pra ele pular um muro, alguma coisa assim, velho. E eu achei isso muito interessante, muito da hora. No caso assim, no Fortnite já tem você pegar seu parceiro assim e jogar pra cima, mas é só quando ele tá deitado. Mas no caso assim, é uma mecânica diferenciada, é uma coisa original que não tem nos games. Eu achei isso muito top. Comentei o que vocês acharam, eu achei da hora. A data prevista para o lançamento dessa atualização é 23 de setembro no máximo. Eu vi rumores que era dia 21, mas aparentemente vai ser dia 23 mesmo, que a Garena dá uma meio que enrolada e tal, e ela vai estar acabando saindo, tropa, lá para as 10 horas, 8 horas, eu acho que no máximo é 10 horas, tropa, que você já vai conseguir baixar e já vai estar podendo aí jogar o game normalmente. Falando sobre os personagens de tropa que vai ser lançado, primeiramente nós temos aí o Sven. A descrição dele, que é o Sven, ele tem um sangue dentro dele e afirma canalizar seu berserker interior quando luta no ringue. Berserker, tropa, é coisa nórdica, se eu não me engano, beleza? E ele tem a habilidade do dano primitivo. O que ele faz com essa habilidade, tropa? Ele vai consumir a própria vida, se eu não me engano, no nível 1 é tipo 30 pontos de vida e vai aumentar o dano dele para 20 por segundo. Isso, tipo, é muito apelão, espero que dê certo. O personagem não acaba morrendo por causa desse dano que ele tira da vida dele. E eu vou mostrar aí a tabela para vocês, do nível 1 até o nível 6, como que vai funcionar aí a habilidade desse personagem. O próximo personagem vai ser a Diana. Ela é uma rebelde aventureira e essa mulher vestiu ilegalmente um herói militar com vestidos e flores para celebrar o Dia da Terra. Não entendi muito bem, mas tudo bem, está escrito aqui no site. Ela tem a habilidade tropa chamada Baladeira, que é capaz de reduzir aí o recuo durante o movimento, além de reduzir o dano sofrido e o tempo de recuperação dos danos de queda. Isso é muito da hora, parece muito interessante, e eu vou deixar aí a tabelinha aí para vocês como que vai funcionar a habilidade. Espero que no jogo agregue muito, ter uma personagem assim, velho, parece que é muito da hora. Esses dois personagens parece que vai vir aí para mudar muita coisa no Free Fire, e tomara que dê certo aí e todo mundo comece a jogar com ele. Agora, tropinha, vamos falar da nova rifle de assalto aí do jogo, a famosa Parafal, que os caras usam muito aí em clipe de trap, os caras aí pesadão, tá ligado, né? É a versão brasileira adaptada com fuzil M964 com coronha rebatível, dimensões e pesos reduzidos, alta precisão, peso e cadência. Ela também é conhecida em outro jogo pelo nome FN-FAL. E claro, como ela é uma rifle de assalto, a munição dela vai ser AR. Comentem o que vocês acham dessas informações aí dela. Ela vai poder estar utilizando mira 2x e 4x e também coronha, boca,
cartucho ou silenciador. E para poder encontrar essa arma, tropa, a famosa Parafal, você pode andar livremente pelo mapa que você vai encontrar ela de boa, mas a maior taxa de drop vai ser mesmo na zona sul. Então é aí, o que achou? Você acha que você vai usar ela? Será quanto de dano ela vai ter em tropa? Ainda não temos essas informações, mas logo que ter, velho, bora dar uma conferida aí e ver se ela é interessante para nós puxar vários capas com ela. Depois, né, da confirmação dessa rifle aí de assalto a Parafal, nós vamos ter também outra arma aí, tropa, a M21 Carapina. Ela é muito parecida, velho, com uma WM, com uma sniper. Ela tem essa característica, mas ela usa munições de AR. Eu achei diferenciado. Eu acho que eu nunca vi essa arma em nenhum jogo. Talvez eu já joguei, mas eu não me lembro de cabeça, beleza? Comente aí se você já jogou em CS ou em qualquer outro jogo aí, e se você acha que essa arma vai ser da hora. Qual que é o forte dela? As informações, troca, que nós temos dela aqui, que ela vai ter uma forte poder de penetração de armadura e é também conhecida pela sua precisão. Então é meio que uma sniper mesmo e parece que vai ser acoplada com uma mira 4x, cartucho alongado, boca silenciador e coronha. Ela é uma arma aparentemente com muita semelhança com a SKS e com a SVD. E por último, tropinha, nós vamos ter a P90, a M14 e a Plasma com melhorias aí no jogo, tropa. E aparentemente essas armas aí vai ficar muito top. O que vai acontecer na P90? Ela vai ter um aumento de 3% de velocidade de disparo e vai ter uma redução no recuo, tropa, de 10%. O que vai acontecer com isso? Ela vai ficar mais rápida e ao mesmo tempo mais estável. Então você vai conseguir dar uma rajadona e puxar aquele escapa nervoso. Então isso vai ser uma grande vantagem aí. Eu acho que muitos jogadores vão começar a adquirir aí ela como sua arma queridinha. A nossa M14 vai ter uma alteração aí, não sei se é boa, se é ruim, beleza? Ela vai alterar o dano mínimo dela e também o dano máximo. O dano máximo será aumentado para 59 e o dano mínimo será diminuído para de 30 para 25. Eu acho que vai ser bem pouco diferença. Se você colocar aí todos os equipamentos da arma, você vai conseguir jogar com ela de boa, usando aquele item também, dando a disparada e puxando só capa com ela, ainda vai dar um capa aí mais forte. É isso, tropa. Agora nós temos a arma de plasma, tropa, que ela vai ter uma alta precisão. Então o jogo tá aí se adaptando e colocando várias armas aí no meta, e o aumento da precisão dela vai ser de mais 50%, tropa. Isso é absurdo. E também vai aumentar a velocidade de movimento para 11%. Então essa arma, tropa, vai ficar muito apelona mesmo. Então comenta aí o que você achou das novidades. O vídeo vai ficando por aqui. Espero ter gostado. Valeu, falou e fui!